Em 15 de março de 1964, Xangrande passava a ser um novo município no estado de Pernambuco. E a gente vai acompanhar um pouco agora da história política do município com o primeiro prefeito eleito em nossa cidade, Tiago Barbosa Soares. Tiago Barbosa Soares, meu pai de criação, ele nasceu num engenho chamado Honda, Engenho Honda. Depois do nascimento dele, ele foi levado para Mutum, sítio Mutum, onde ele cresceu, tornou-se rapaz, e depois de rapaz ele foi para Bom Conselho, um engenho aqui em Bom Conselho, onde ele lá foi barraqueiro e foi administrador de engenho. Uma pessoa muito rigorosa no engenho, fazia uma fiscalização, era muito cuidadoso. Rigoroso que eu digo no bom sentido, de querer as coisas tudo no seu devido lugar. E passou um bom período lá, em Bom Conselho, como barraqueiro e administrador. Esse engenho pertencia às moças velhas, as finadas Zuzu, Dondon, Belinha. Depois ele veio para Xangrande, comprou a fazenda Boa Vista e entrou na política. Tiago Barbosa é um cara inteligente. Preciso do povo de Xangrande hoje, as pessoas mais novas que não tiveram a oportunidade de conviver com ele como eu convivi, como eu vivi, trabalhei para ele, era um cara muito inteligente, semi-analfabeto, porque ele sabia ler, mas muito pouco, né? Escrevia o nome e tal, muitos nomes ele não lia, né? Mas era um cara super inteligente, é um cara que pegou Xangrande do nada, pegou Xangrande do zero. Ele construiu essa prefeitura, ele construiu várias escolas, entendeu, na zona rural. Era um cara que pensava na educação, ele pensava no futuro de Xangrande, né? A maternidade de Xangrande não foi ele que trouxe, mas quem ampliou, né? Quem fez dela um hospital foi Tiago Barbosa. Não tenha dúvida disso. Xangrande hoje deve muito a Tiago Barbosa. Super inteligente, um cara que vivia com ele, podia ficar certo que tinha um amigo de verdade, né? As pessoas que não conviviam com ele, claro que cada um tinha seu partido naquele tempo, como tem hoje. Tanta gente hoje que não vota no prefeito atual, vota em outros candidatos, e a gente respeita. Naquele tempo também era assim. Muita gente disse que ele não respeitava o adversário, ele respeitava muito o adversário. Agora, quem tivesse com ele, podia ficar certo que tinha um amigo, e era um cara super inteligente, Tiago Barbosa. Foi um ótimo político, foi um administrador sério. Não estou aqui querendo jogar confete em ninguém, mas Tiago Barbosa era um homem sério. Ele era sério e era uma pessoa que não admitia mentira. Você podia chegar na Fazenda Boa Vista atrás de qualquer ajuda, ele podia na hora não lhe atender, mas ele dizia, vá tal dia na prefeitura que está lá. Você vinha e estava. Tiago foi um homem que surgiu vindo de uma zona rural, da usina Serra do Carmo, e chegou em Xangrande e o poder político ficou na mão dele, tá certo? E ele foi prefeito e fez muita coisa para o Xangrande. É porque as pessoas têm o costume de não reconhecer os valores das pessoas simplesmente porque não gosta, simplesmente porque não vota, né? Mas Tiago era um cara autêntico. Ele zelou muito pela honorabilidade dele. Era um matutão, tinha só o admissão, não tinha curso superior, era promode, para riba, mas foi um político de exemplo, era inteligente por natureza. Não vou dizer que ele podia ter seus erros, porque ninguém é justo, mas ele foi um bom político, um bom prefeito nos 2 mandatos dele. Ele era um cara honesto, ao ponto que ele dava muito bezerro de meia naquele tempo para as pessoas criar. Você sabe que quem cria um bezerro de meia tem o tempo de vender, né? Um ano e pouco que o bicho vai estar gordo para vender e cada um tira a sua parte, né? O proprietário tira o valor do boi que investiu e aquilo que passa divide para quem criou, né? E na época eu fui buscar muito boi assim. Os caras pegavam um boi de Tiago de meia e com 2, 3, 4, 5 meses eles chegavam pedindo dinheiro emprestado. Aí Tiago não dizia sim nem não. Ele chamava eu de Zezinho. Zezinho, vem cá, vamos ali comigo. Pegava uma corda grande,
jogava em cima da caminhonete, que era uma picape Jeep com uma carroceria de madeira, amarela. E o Antônio, que está vivo até hoje, mora aqui em Água Fria, que era o trabalhador dele, o administrador dele. A gente ia na casa do cara, o boi estava lá de meia. Quando chegou lá, ele avaliava o boi. Olha, o boi eu comprei por tanto, mas agora está valendo Y. Então, se está valendo isso, vamos dizer que o boi custou 500, aí estava valendo 700, aí ele pegava 100 real, dava o cara, que era o lucro do boi, né? Aumentou 200, dava 100 pro cara e pegava o boi, passava a corda, jogava em cima do cara e soltava dentro do cercado dele. Ele disse, olha, ele deu o boi para você criar e tratar do boi. Foi para leva vocês na minha casa pegar dinheiro emprestado comigo, não. A história de Xangrande não pode ser contada sem falar no nome de Tiago Barbosa, né? E Tiago era aquele cara que ele fazia as coisas com seriedade, ele fazia as coisas, né? Ele tinha um prestígio muito grande com o governo do estado, com as políticas. Na época, o deputado era Dr. Ivo Queiroz Costa, deputado estadual, Aderval Jurema, deputado federal, né? Luiz Gonzaga, entendeu? E Tiago era aquele que, se o deputado não atendesse o pedido dele, na próxima eleição estava fora. Ele trazia, ele substituía. Ele tinha um prestígio muito grande no palácio do governo, entendeu? Ele conseguia as coisas para Xangrande. Ele, por ser uma pessoa semi-analfabeto, que não tinha curso superior, ele fez um bom trabalho. Ele fez um bom trabalho. Por sinal, nós temos aqui obras que ali, onde hoje é o hospital, ia ser um matadouro de boi. Ele disse, nem ver, aqui vai ser uma maternidade, que foi a unidade mista São José. Né? Criou colégios também. Essa estrada PS-71, que queriam passar por Alto do Rio, ele disse, nem ver. Desmanchou em Brasília e ela passou por aqui. A PS-71, que ia sair de Gravatar de 3 vendas ali por dentro para sair em Alto do Rio, para subir aqui na Rua da Camela. Ele conseguiu com os deputados tirar aquela estrada dali e foi feita aqui, a PS-71, Tiago Barbosa Soares. Olha, Tiago nas eleições ele era muito exigente. Ele queria ver o povo dele do lado dele. Do jeito que ele apoiava, que dava apoio ao povo, ele queria também ter apoio, entendeu? O eleitor Tiago era o seguinte, se você fosse com o Tiago, trabalhasse na prefeitura, se você faltasse um comício, ele era muito inteligente, ele era um cara que ele tinha uma mente, né? Se você faltasse um comício, no outro dia ele sabia. Ele mandava saber, por que foi que você não teve, eu não vi você ontem. Entendeu? Ele era assim, ele gostava do povo dele estar com ele. Eu acredito que a política de 82 foi quem deixou muita sequela nele. Muita sequela. E dali por diante, ele não quis mais saber de política, mas como ele gostava muito, ele tinha certeza que Xangrande estava crescendo, estava desenvolvendo, e ele tinha um papel muito forte, né, com Xangrande. Tinha muitos amigos na política. Quando ele perdeu a eleição, que ele saiu do poder, ele se isolou, né? Então, quem passou a mandar foi quem ganhou, que era assim, feito eu disse, né? Quem mandava era quem ganhava a prefeitura e acabou. E Tiago passou por um período muito difícil na vida dele, e ele não tinha quem ajudasse ele foi abandonado por muitos amigos, ele foi abandonado por muitas pessoas, que insatisfeito, porque tinha perdido a eleição e tal, né? Então ele caiu naquela aí depois vem o plano real aqui de Collor de Mello, né? Onde foi prender o dinheiro e ele foi se debatendo, foi se isolando. Poucos amigos iam lá visitar ele e ele chegou na situação, foi lamentável, do jeito que Tiago morreu, né? Tiago ele era um cara que devia ainda ter vivido muito. Com essa derrota, o saudoso Tiago Barbosa ficou um pouco preocupado. Vem Fernando Collor, confisca aquele dinheiro, mexeu com muita gente, mexeu com ele também. Ele começou a ficar encucado, nervoso, né? E eu aconselhando ele, olha, tenha calma que a gente não nasce com nada, adquire e depois deixa.
confiscou, deixa pra lá. Agora não vai fazer besteira. A gente já sabia que Tiago estava, né? Agora, ninguém nunca esperava que ia acontecer o que aconteceu, né? Ele tirar a própria vida e tal, né? Então foi um choque. Você sabe, política em cidade, em lugar pequeno, até em lugar grande, você sabe hoje, né? Quando achar que tem uns que acham bom, né? Aqueles coração que não perdoa, né? E tem colega que foi bom e tal, né? Mas teve outras pessoas que lamentaram. Foi lamentado e foi um choque grande. Não só foi aqui não, foi na região, porque Tiago era conhecido em Amaradi, Mavera, Gravatá, Pombo, Vitória. Tiago era uma figura central. Foi um impacto muito forte, né? Para uns, achava que, eita, foi embora o mandão. Para algumas pessoas, para o mínimo. Mas para aquelas pessoas sérias, honestas, lamentaram muito. Muito mesmo. Foi triste, foi muito triste. Né? Eu devo muito favor ao meu pai de criação, porque fui dado com 1 ano de idade a ele. E com 10 anos fui interno no colégio de padre para estudar. Não tenho curso superior, mas aprendi muita coisa no colégio de padre. Fui para o Exército Brasileiro. Isso tudo eu agradeço muito ao meu pai de criação. Tiago Barbosa hoje é um político xangante que faz falta sim. Eu acho que a política não é que tira a vergonha do cidadão, não. O cidadão, antes dele ser político, ele tem que ser homem. Ele tem que ser direito, ele tem que ser honesto, ele tem que ter palavra. Já no meio político hoje a gente vê muito isso, não, né? Não vê muito isso. Então eu acho que Tiago faz muita falta sim para a política de hoje. Eu acho que Tiago era a mola mestra da política de Xangrande, e principalmente do grupo dele. O legado que ele deixou foram as coisas que ele construiu, né? O que está construído aí por ele, que até hoje existe.